paz do Senhor, queridos. Desde já quero aqui agradecer a Deus e a você por ter acessado esse vídeo. E desde já eu te peço, assista esse vídeo até o final. E se você gostar, curte, comenta, compartilha, te inscreve aqui nesse canal para que ele possa crescer a cada dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E vamos ao vídeo. A paz do Senhor, meus queridos. Sejam todos bem-vindos ao canal O Que Diz a Bíblia. E o assunto de hoje é: Jesus sabe o dia da sua volta? É muito interessante quando a gente fala a respeito desse assunto, porque até mesmo algumas pessoas evangélicas, eles afirmam que Jesus Cristo não sabe o dia da sua volta, com base no livro de Mateus, no capítulo 24, e o versículo 36. E o versículo 36 diz mesmo assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Será que nos dias de hoje, mesmo depois de Jesus Cristo ter ressuscitado, ele não sabe o dia da sua volta? O que é que a Bíblia diz a respeito do assunto? Porque é bom saber que, quando Jesus Cristo disse isso, ele estava como um homem. E como um homem, a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo ele tinha uma certa limitação. Como homem, ele tinha muitas necessidades. Se formos analisar toda a Bíblia, nós vamos ver o seguinte: quando nós começamos a analisar a Bíblia, nós vamos ver que não é isso que a Bíblia ensina. Você vê que isso é um texto isolado e que, mesmo depois, quando Jesus Cristo ressuscitou, uma certa vez, no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 6 e 7, livro de Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7, os discípulos dele perguntou a ele: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele não disse que não sabia, ele disse: não vos pertence saber o dia ou os anos que o Pai estabeleceu com o seu próprio poder. Ele já não disse mais que não sabia, mas sim que não vos pertencia saber. É muito interessante que as pessoas ficam pegando textos isolados para querer fazer um castelo, trazer doutrinas, trazer ensinamentos a respeito desse assunto. E às vezes, como eu disse aqui antes, e às vezes até algumas pessoas evangélicas ainda dizem que Jesus Cristo não sabe o dia da sua volta. Ora, se Jesus Cristo não soubesse o dia da sua volta, ele não podia ser Deus, porque a Bíblia nos ensina que Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, será que eu posso provar aqui dentro da Bíblia que Jesus Cristo, nos dias de hoje, ele sabe? Vamos analisar a Bíblia e ver o que é que ela diz a respeito desse assunto. Quem tem esse tipo de ensinamento são os próprios testemunhas de Jeová, porque os testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus com base nesse versículo, um dos versículos, porque tem outros versículos. Depois eu irei fazer outros vídeos e vocês vão ver que tem vários e vários versículos que eles negam a divindade de Cristo, dizendo que Cristo ele é criatura e não criador. Aí eles afirmam isso, com base no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 36, negam a divindade de Cristo porque ele diz: Deus sabe todas as coisas e tem coisas que Jesus não sabe, como por exemplo, o dia da sua volta. Então, se ele não sabe o dia da sua volta, ele não pode ser Deus, porque Deus tem que saber de todas as coisas. É bom que se diga que isso aqui é um texto isolado, e se eu tiver de pegar textos isolados da Bíblia para dar ensinamento, nós vamos fazer uma grande confusão, porque da mesma forma que a Bíblia diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai, a mesma Bíblia também ensina, ou diz que, lá no livro de Gênesis, quando o homem
quando o homem ele pecou lá no Éden, Deus chega na viração do dia e pergunta: Adão, aonde estás? Aí eu lhe faço a pergunta: Deus não sabia onde Adão estava? E por que ele perguntou: Adão, aonde estás? Vamos mais adiante, você vai ver também que quando Caim matou Abel, Deus chega e pergunta: Caim, aonde está o teu irmão Abel? Será que Deus não sabia que Caim tinha matado ele? São textos isolados, meu amigo. Quando nós pegamos textos isolados da Bíblia para dar ensinamento, nós corremos um sério risco de dar falsos ensinamentos. Então devemos que tomar cuidado quando nós paramos para analisar a palavra de Deus, para não ficar pegando textos isolados da palavra. Mas vamos mais adiante. Nós podemos ver que no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo 17, diz mesmo assim, Apocalipse capítulo 2 e o versículo 17, vai dizer mesmo assim a palavra de Deus: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer dar-lhe-ei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Aí eu lhe faço a pergunta, novamente: será que Deus não sabe, não conhece esse nome? Será que Jesus não conhece esse nome? E por que aqui está dizendo que ninguém sabe? Eu posso dizer que ninguém sabia, eu posso dar esse tipo de ensinamento? Mais uma vez eu digo, são textos isolados. E quando nós pegamos textos isolados, nós corremos um sério risco de trazer falsos ensinamentos. Mas vamos ver ainda no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, no capítulo 5. No capítulo 5, o versículo 2, 3, 4 e 5. Você vai ver que aqui vai falar... Eu não vou ler todos os textos, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas você vai ver que esse texto aqui vai falar a respeito de... dizendo que lá no céu existe um livro selado com 7 selos. E a Bíblia relata aí, nesses versículos, nesse capítulo de versículos, que ninguém fora digno de abrir o livro e nem de desatar os seus 7 selos, nem em cima no céu, nem embaixo da terra. Nenhum homem fora digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Aí eu te pergunto mais uma vez. E diz mais que nem sequer podia olhar para esse livro. Aí eu te pergunto, Deus não pode olhar para esse livro? Deus não podia desatar esses selos? Mas aqui está dizendo que ninguém em cima no céu, nem embaixo da terra. São textos isolados. Nós podemos ver que quando a Bíblia diz lá no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 36, que ninguém sabia, isso se dava porque Jesus Cristo estava como homem. E como homem, ele tinha uma certa limitação. Ele tinha uma certa limitação. Vamos ver isso no livro de Hebreus, no capítulo 2, e o versículo 9. Diz mesmo assim a palavra de Deus. Olha só o que aqui diz. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Você vê que ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Como é que eu posso dizer que ele teria que saber o dia da sua volta? Por isso que ele diz que como homem ele tinha uma certa limitação. Por isso que ele diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Nós podemos ver também no livro de Filipenses capítulo 2. O capítulo 2 e o versículo 5 em diante diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você vê que ele, mesmo existindo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Mas ele tomou a forma de servo. E o que é que o servo tem que fazer? Obedecer ao seu Senhor. Sempre ele vai exaltar ao seu Senhor. Por isso que você vê muitas e muitas vezes Cristo falando a respeito de Deus, sempre tratando como Senhor, como Deus dele. Por quê? Porque ele veio com esse propósito. Ele não veio num propósito de se exaltar, de se enaltecer. Você vê que um exemplo disso é que o próprio Jesus Cristo, lá naquela casa, ele pegou e chegou e lavou os pés dos seus discípulos. Porque ele veio com esse propósito de humilhar-se, de se entregar-se. Ele não veio com o propósito de dizer a todo mundo que ele era o Senhor dos Senhores. Ele não veio com esse propósito. Ele veio no intuito de fazer você reconhecer, através dos seus ensinamentos, que ele é isso. Que ele é Senhor dos Senhores. Que ele é Deus dos deuses. Que ele é Rei de reis. Ele veio com esse propósito. Não de dizer, mas fazer através dos seus ensinamentos. De mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso. Foi para isso que ele veio. Ele não veio para dizer, mas para mostrar através dos seus ensinamentos, através das suas atitudes, que ele é o Deus Todo-Poderoso. Então é bom que se saiba que Jesus Cristo, como homem, ele tinha uma certa limitação. Ele tinha uma limitação, mas como Deus não. Como Deus, ele conhece todas as coisas. Como Deus, ele sabe de tudo. Aí como eu posso provar isso dentro da Bíblia? Vamos ver o que é que diz no livro de Colossenses. Mas antes de ler esse livro, o livro aqui de Colossenses, no capítulo 2, é bom que se diga que todas as vezes quando eu for falar e dizer que isso se dava, que Jesus Cristo não sabia o dia e a hora da sua vinda, porque ele estava como homem, é bom que se fale o seguinte, que se você for falar isso para um testemunho de Jeová, ele vai dizer para você, e se Jesus Cristo não sabia porque estava como homem, ele diz aqui, ó, no livro Raciocínio a Base das Escrituras, na página 402, diz mesmo assim, e se conforme alguns sugere, o Filho estivesse impedido de saber em razão de sua natureza humana, surge a pergunta, por que é que o Espírito Santo não sabe? Aí eu te pergunto, esse raciocínio é a base das Escrituras? Ou são raciocínio de homens? Por quê? Vim dizer que Jesus Cristo, ele não sabe o dia da sua volta. Vim dizer que o Espírito Santo também não sabe? Com base em quê? Surge a seguinte questão. Me prove dentro da Bíblia onde é que o Espírito Santo não sabe? Me prove aqui dentro da Bíblia onde é que o Espírito Santo não sabe? Veja o que é que a palavra de Deus, ela nos ensina. Livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 2, versículo 10 e 11. Veja o que é que diz aqui. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
esse raciocínio é a base das Escrituras ou são raciocínios de homens? Porque o que a Bíblia está dizendo? Que o Espírito conhece até mesmo as profundezas, até mesmo as profundezas de Deus. E ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. E como é que os testemunhas de Jeová, nesse livro Raciocínio à Base das Escrituras, na página 402, vem dizer que o Espírito Santo não sabe? Prova dentro da Bíblia. Ao contrário, como eu mostrei aqui, dentro da Bíblia, que o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E que ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. E como é que você, testemunha de Jeová, vem dizer que o Espírito Santo não sabe? Mas vamos mais adiante. Livro de Colossenses, no capítulo 2, livro de Colossenses no capítulo 2, e o versículo 9, a resposta está aqui, dentro da Bíblia. Livro de Colossenses, capítulo 2, e o versículo 9. Jesus Cristo sabe ou não sabe o dia da sua volta? Vamos ver o que é que o texto diz. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se você for olhar esse texto, isso aqui não é um texto isolado não, pode olhar o texto e o contexto, que você vai ver que o assunto aqui está falando a respeito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí diz mesmo assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está dizendo é toda, não é parte não. É toda a plenitude da divindade. E se nele habita toda a plenitude da divindade, com certeza, meu amigo, ele sabe o dia da sua volta. Porque os atributos divinos são onisciência, onipotência e onipresença. E onipresença. Na sua onisciência, ele tem sabedoria, conhece todas as coisas. Pergunta a qualquer testemunha de Jeová quais são os atributos divinos que ele vai dizer. E você vai ver que se em Jesus Cristo habita toda a plenitude da divindade, é porque ele sabe também o dia da sua volta. E o que me chama bastante atenção nisso tudo é que eles afirmam que Jesus Cristo, ele não sabe o dia da sua volta. Eles afirmam isso, que Jesus Cristo não sabe o dia da sua volta, mas, porém, surge a pergunta. Ele diz que Jesus Cristo não sabe o dia que há de voltar. Ele diz que o Espírito Santo não sabe o dia que Jesus há de voltar. Mas aí surge a pergunta, quem é maior, Jesus Cristo, o Espírito Santo ou Charles Taze Russell? Porque eles afirmam, diz que Jesus não sabe o dia que há de voltar, que o Espírito Santo também não sabe. Veja que Jesus Cristo é o unigênito de Deus. Unigênito significa aquele da mesma espécie, aquele da mesma natureza. E eles dizem que Jesus Cristo não sabe. O Espírito Santo, como eu li aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, diz que ele conhece as coisas de Deus, que ele penetra até mesmo as profundezas de Deus. Aí eles dizem que Jesus Cristo diz que o Espírito Santo não sabe. Agora eu acho muito interessante quando eles afirmam isso, mas eles afirmam de uma forma bem clara e diz que Charles Taze Russell, ele marcou a data para Jesus Cristo voltar. E foi em 1916, 1925, 1945 e em 1975. Ora, se a própria Bíblia, do jeito que eles querem ensinar, porém daquele dia e hora ninguém sabe, como é que Charles Taze Russell sabia?
que marcou até a data. Para um pouco para raciocinar. Pense um pouco a respeito desse assunto e veja. Jesus Cristo não sabe, o Espírito Santo não sabe, mas Charles Taze Russell sabe. Quem é maior desses três? Charles Taze Russell? É só uma pergunta. Antes de você dar um ensinamento, vamos ver o que a Bíblia está falando a respeito desse assunto. Pare um pouco, leia toda a Bíblia, veja o texto e os contextos do que a Bíblia está dizendo a respeito desse assunto, para ver se é realmente isso ou não. Mas não saia por aí dando ensinamentos, porque senão você corre um sério risco de trazer falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E a Bíblia ensina que Deus vai requerer as pessoas que dão falsos ensinamentos da sua palavra. Que Deus ele nos ajude, que Deus ele nos abençoe. E se você gostou desse vídeo, peço aqui, te inscreve, curte, comenta, compartilha, para que esse canal possa crescer a cada dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.